Fala rapaziada, beleza, né? Bora de pré-jogo pro jogo de hoje, né? Vasco e Grêmio se enfrentam hoje às 5h30 da tarde. Então bora falar um pouco das notícias do Vasco e da minha previsão para essa partida contra o Grêmio hoje às 5h30 da tarde, né? Nesse sábado o jogo vai passar no Amazon Prime para você que quiser acompanhar a partida aí. Mas vamos lá, falando um pouquinho das notícias primeiro, né? Algumas notícias aí sobre também mercado da bola antes de falar mais relacionado ao jogo, né? Parece que, segundo informações, Balbuena foi oferecido ao Vasco, né? Segundo o jornalista Joel Silva, que cobre o Vasco, né? O zagueiro, que já estava na mira do Vasco no início de ano, como está livre no mercado, foi oferecido ao Gigante da Colina, que analisa ali junto com a comissão técnica de Fernando Diniz para saber se vale a pena ou não investir no zagueiro que está livre no mercado e poderia ser uma boa oportunidade de mercado, já que o Vasco precisa de reforços para ali para a linha de defesa, né? Que para mim é um jogador que já teve passagem no Corinthians, é um jogador bom, né? Não sei como é que estava atuando no futebol russo, se não me engano era onde ele estava, e acho que pode ser interessante também, né? Voltando a falar de mercado da bola também, o Vasco fez uma proposta por Alan Saldivia, né? Jogador que também é zagueiro, né? O Vasco enviou uma proposta de $950 mil, né? Que dá aproximadamente 5 milhões de reais, mas o clube chileno, né? Que é o Colo-Colo, que detém os direitos do atleta, aparentemente quer no mínimo 3 milhões de dólares para levar o zagueiro, né? Informação do El Mercúrio, né? Aparentemente o Vasco só enviou essa proposta, né? 3 vezes menos do que o clube chileno quer, mas ainda também há essa negociação pelo defensor. Voltando também a falar de mercado da bola, mas é mais interno, né? Uma renovação, para ser mais exato, né? Ryan, que renovou recentemente com o Vasco esse ano ainda, até o final de 2026, né? O Vasco agora pretende alongar esse tempo de contrato, né? Ele que está num bom ano pelo Vasco desde a chegada do Fernando Diniz, é um jogador jovem, né, que ano que vem entraria no seu último ano de contrato mesmo com essa renovação agora, e poderia receber assédio ali de outros clubes europeus, né, que já estão de olho no jogador. Então o Vasco pretende fazer uma nova renovação, pelo menos até o final do ano, para manter o jogador por um tempo de contrato maior também, né? O Vasco busca ali essas renovações, já acertou a do Léo Jardim, acertou outras renovações e essa do Ryan pretendem prolongar a negociação, né? Agora falando mais um pouco sobre a partida mesmo de fato do Vasco, né? Hoje, o Vasco enfrenta o Grêmio, né? Às 5h30 da tarde. Os dois vêm de derrota após essa parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os dois fizeram partidas recentes e saíram derrotados também. Os dois perderam na Sul-Americana, né? O último jogo recente do Grêmio foi uma derrota contra o Alianza Lima, em que a equipe peruana foi bem superior ao tricolor, e o Vasco, né, que tomou uma patrolada pro Independente Del Valle. Se você quiser conferir um resumo, tem aqui no canal, né? Pro jogo de hoje, né, segundo informações do Vene Casagrande, o Vasco apresentaria alguns jogadores que não estariam disponíveis para a lista, né? Coutinho, Maurício Lemos, Puma, Leandrinho e GB estariam fora dessa partida de hoje contra o Grêmio, segundo informações do Vene Casagrande. A novidade da lista seria duas, né? Lloyd, que ficou de fora da última, e o lateral direito Breno da base, provavelmente para suprir a ausência de Puma Rodrigues na lista, né? Aparentemente a ausência de GB seria por um problema muscular, né? Ele que atuou como titular na partida contra o Independente Del Valle acabou saindo logo ali perto dos 10 a 11 minutos pela expulsão de Lucas Piton, né? Porque o Vasco teve que sacrificar um dos atacantes para recompor o esquema defensivo, né? Falando agora também, né, da escalação, a provável escalação do Vasco para a partida é que seria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga seria João Vitor e Lucas Freitas, podendo o Luiz Gustavo assumir a titularidade no lugar do Lucas Freitas, na lateral esquerda Lucas Piton. A dupla de volante vai ser a mesma, né, das últimas partidas, Hugo Moura e Tietê. No meio de campo pode vir o Garré como meia, ou Alex Teixeira ou Estrela também ganhar uma oportunidade voltando de lesão por muito tempo. O ataque é o mesmo, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa seria a escalação do Vasco, né, que vai contar com alguns desfalques, né, como já citei aqui no vídeo, né, que seria ali o Coutinho, que está lesionado aí na panturrilha, o Puma e o Maurício Lemos por opção técnica e outros jogadores aí que a gente já citou. Essa seria a provável escalação do Vasco. A partida de hoje, para mim, é uma partida muito importante para o Vasco, na minha opinião. O Vasco volta a jogar dentro de casa, né, ficou aí 5 dias fora, né, do Rio de Janeiro, perdeu para o Botafogo no Mané Garrincha, tomou uma goleada contra o Independente Del Valle, então é uma partida para poder voltar a vencer, né, e poder ali recuperar os pontos também. Um ponto que é interessante também desse pré-jogo do Vasco, né, que pode até influenciar na partida também, é que a força jovem, a torcida do Vasco, né, e outras torcidas organizadas do Vasco foram até o CT
ontem, né, ontem, cobrar ali, né, os jogadores e tudo mais, ter uma conversa ali com, tava ali Admar Lopes, Pedrinho, Diniz, e todos os jogadores estavam ouvidos, né, o Diniz conversou também com a torcida, que fez algumas reclamações sobre o momento do clube, né, e também ali alguma cobrança a alguns jogadores específicos, como João Vitor, né, e o Piton recentemente pela expulsão na partida da Sul-Americana, né, foi uma ali, como foi, né, dito por um dos líderes ali das torcidas, um protesto pacífico, né? Foi mais uma conversa em si, né? Foram até o CT, isso já não acontece de hoje, inclusive foi uma das pautas, né, que eles já estão irritados, a torcida do Vasco como um todo, né? Porque todo ano tem que ter essa conversa com a diretoria, jogadores e tudo mais. E falou também que a culpa não é só deles, é uma culpa geral. E falou sobre isso nessa conversa aí, vamos ver se vai ter alguma influência para a partida de hoje contra o Grêmio, que eu, pelo menos como torcedor, considero crucial uma vitória, ou pelo menos pontuar hoje, né? Aproveitar que o Grêmio também não vem numa sequência muito boa para essa partida de hoje, né? Como eu disse, se você quiser acompanhar a partida, você pode ver lá na Prime, né? E quando acabar o jogo, se você quiser voltar aqui no canal e assistir, provavelmente vai ter um vídeo curto e também vai ter um texto fazendo uma análise do jogo também, né? Ali do primeiro tempo, do segundo tempo e tudo mais da partida, né? A gente fala aqui de Vasco, se você pulou aqui de paraquedas, a gente fala de Vasco principalmente, né? E também de futebol europeu, a gente fala um pouco, mas a gente também fala mais focado do futebol brasileiro, né? Então se você quiser acompanhar o canal, agradeço demais. É isso, valeu!